Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia da parte 2 das leituras que eu finalizei no mês de outubro de 2023. Então, gente, quem já assistiu a parte 1 sabe que em outubro eu finalizei várias leituras, foram 10 no total. Então eu resolvi dividir o vídeo de leituras do mês em duas partes, para não ficar muito longo. Agora, por favor, deixa um joinha aí no vídeo já. Prometo que eu vou apresentar aqui para vocês coisas maravilhosas. Hoje é feriado, eu poderia estar dormindo, mas eu tô aqui pedindo um like pra vocês, só isso. E se der, deixa um comentário também sobre esses livros, se você já leu algum, se você ficou com vontade de ler. Isso sempre me ajuda muito a fazer o vídeo alcançar mais pessoas e também, às vezes, a conseguir parcerias com editoras para trazer livros diferentes aqui pra vocês. E como sempre, lembrar, se você quiser adquirir qualquer coisa pela Amazon, por favor, utilize meu link que eu sempre deixo no box de descrição, porque entrando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena porcentagem da venda. Então você não perde nada e eu ganho um pouquinho. Vamos à parte 2, gente, que livraços! O mês de outubro foi especial de leituras. Se você ainda não viu a parte 1, teve muita filosofia, vai lá. Eu li 2 livros sobre filósofos, um sobre Nietzsche e um sobre Hannah Arendt. Eu li 2 livros de filósofos, que foi o livro do Sêneca e um livro do Epicuro. E agora eu vou apresentar para vocês alguns outros que não são de filosofia. O primeiro deles foi uma releitura para mim, que é o livro O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Essa edição que eu tenho é da José Olímpio e a tradução é do Diogo Henriques. Tem uma apresentação, um texto de apresentação da Márcia Tiburi. Então esse livro eu já tinha lido 2 outras vezes e dessa vez nós escolhemos esse livro para o clube de leitura que eu tenho com as minhas alunas no colégio. Nós escolhemos esse para o mês de outubro por causa do Halloween. Eu pensei no tema medos. Então nós discutimos o tema dos medos e no encontro seguinte a gente discutiu o livro. E, gente, essa minha terceira leitura desse livro foi a melhor de todas. Hoje, agora, eu entendi o quão brilhante é esse livro. Nas outras 2 leituras que eu tinha feito, eu tinha achado um livro bom. Ok, um conto bom. Mas dessa vez eu achei muito bom. Eu achei espetacular. O livro é narrado em primeira pessoa por uma mulher que tá indo para uma casa, uma espécie de casa de campo, junto com o marido dela, e ela tá um pouco doente, mas a doença dela é alguma coisa nos nervos, então ela tá... hoje a gente usaria alguns termos como uma ansiedade, uma depressão, ela tá com algum transtorno psicológico e o marido dela é médico, então ele recomenda para ela um monte de coisa e tal, para ela melhorar. Só que esse tempo que ela passa nessa casa, ela passa muito sozinha, ela passa muito presa num quarto que o marido dela fala pra ela ficar muito enfaticamente, pra não dizer manda ela ficar lá dentro. E é um quarto que tem um papel de parede amarelo com um padrão e ela fica alucinando em cima daquele padrão, achando que tem alguém preso ali dentro e coisas assim. Mas, gente, a narrativa dessa mulher é sensacional. Os verbos que ela escolhe usar para o marido e para ela, você percebe o quanto o marido, ao mesmo tempo que está cuidando dela, tem esse aspecto de proteção, que ao mesmo tempo é um aspecto de controle. Ela quer escrever, mas ele não deixa, ele acha que isso vai perturbá-la ainda mais, mas ela escreve escondida, então o texto é como se fosse esse desabafo dela nos momentos em que ele não tá vendo. Isso vai numa crescente, assim, o livro começa num tom e ele termina em outro. E muito bom. Eu achei que essa foi a melhor discussão que a gente teve no Clube do Livro da escola. Surgiram muitas interpretações legais. As meninas que leram junto comigo também saíram com aquela sensação de que o livro ficou mais profundo, ficou melhor depois que a gente debateu, que eu acho que é uma das melhores coisas dos clubes de leitura. E parece que esse livro ele é em grande parte autobiográfico. A própria Charlotte Perkins Gilman passou por uma situação semelhante. Recomendo demais. Eu não sei se essa edição ainda está disponível. Se tiver, eu deixo o link aí no box de descrição. Mas eu acho que tem uma outra que está disponível que é mais recente.
Também li, em outubro de 2023, o livro Coração Azedo, de Jenny Zhang, pela Companhia das Letras, tradução de Ana Guadalupe. É um livro de contos de uma autora chinesa que migrou para os Estados Unidos em 1988, mais ou menos isso, quando ela tinha uns 5 anos de idade. Eu não me lembro exatamente quem me indicou esse livro, mas foi dica de alguém do YouTube. E aí eu pesquisei a sinopse, gostei muito e pedi de presente para minha avó, então é o livro que eu ganhei de presente. E esse livro reúne 7 contos que narram e retratam a vida de imigrantes chineses nos Estados Unidos. Na maioria dos casos, mostra o ponto de vista de uma menina, geralmente de uns 9 a 13 anos de idade, mais ou menos, cuja família foi para os Estados Unidos e teve que lidar com várias situações envolvendo, por exemplo, pobreza, precariedade, além dos sentimentos intensos de todo mundo, tipo carência, frustração, vulnerabilidade, ter que se adaptar a uma cultura muito alienígena e com isso também ignorar, deturpar a sua própria cultura. Os pais e mães dessas meninas são, em geral, muito amargurados por aquilo que eles deixaram para trás, pelas suas potencialidades que não se realizaram, por terem que se submeter a trabalhos hiperexplorados a troco de quase nada de dinheiro. Dá para sentir de maneira muito forte, vívida, a decepção e a mágoa deles. E, ao mesmo tempo, eles estão tentando dar para os filhos, para a filha, a melhor vida possível, que é quase nada aqui nesse contexto, inclusive emocionalmente falando. São textos bem pungentes, diretos, vívidos, sobre essas situações bem difíceis vividas pelas pessoas. É tudo muito cru e muito azedo, como diz o próprio título do livro. A Jenny narra aqui o anti-sonho americano, eu diria, a pobreza extrema, as condições precárias de alimentação, de moradia, acesso à saúde, as exclusões múltiplas a que essas pessoas são submetidas, as dificuldades de se inserir na sociedade estadunidense se você não é de lá. Então aqui tem vários exemplos de mercado de trabalho, de escola, no próprio idioma, situações de superexploração, e tem situações perigosas aqui que podem ser gatilhos também, como transtornos alimentares, pensamentos suicidas e violências diversas. Eu escolhi um trechinho aqui na página 43 que eu achei impactante e bem direto ao ponto na questão social, pelo menos. Ele diz assim, abre aspas, o marido dela tinha 2 empregos para sustentar a família e um deles exigia que andasse de bicicleta pela chuva e pela neve para entregar comida chinesa na casa de brancos ricos, que odiavam a gente, mas adoravam nossa comida, e era por isso que precisávamos ir embora. Fecha aspas. Então esse é só um gostinho, porque esse livro é um daqueles socos no estômago bem dados. Me deu uma sensação muito parecida com o do livro Manual da Faxineira, da Lucy Berlin, que quando eu li, explodiu minha cabeça, e esse tem a mesma sensação. Eu achei que tem a mesma pegada e foi uma das leituras melhores que eu fiz esse ano. Não é um livro que vai agradar a todos os leitores, mas se você gostou desses comentários que eu fiz, da sinopse, se você gosta de livros fortes, com essa pegada crua, vida real, recomendo muito. Eu, pessoalmente, adorei. E aí eu queria pegar alguma leitura que tivesse um pouco a ver com o Halloween do mês de outubro, então alguma coisa ou de terror ou de suspense. E aí lembrei que no dia 19 de outubro ia estrear o livro, ou melhor, o filme Assassinos da Lua das Flores. E como esse livro estava na minha lista dos 40 livros para ler antes dos 40, esse é o de não ficção, eu resolvi pegá-lo. E, gente, que livraço! Assassinos da Lua das Flores, Petróleo, Morte e a Criação do FBI, de David Grann, pela Companhia das Letras. A tradução é de Donaldson M. Garchachen e de Renata Guerra. Eu já fiz um vídeo inteiro falando pra vocês desse livro, tentando convencer vocês a lerem esse livro, porque ele é muito bom. Então, por favor, assistam lá o vídeo. É um livro de jornalismo literário, então ele é sobre uma história que realmente aconteceu lá nos Estados Unidos, na década de 1920. Narra a história de um povo indígena chamado Osage, que foi jogado para um território que era considerado um território estéril, um território assim inútil. Ele parecia inútil, até que quando os indígenas já estavam lá,
descobriu-se um monte de poços de petróleo. E esses poços de petróleo pertenciam aos Osage. Então esse povo indígena fica muito, muito rico. E claro que a reserva indígena começa a atrair todo tipo de gente atrás de dinheiro. Para vocês terem noção, os Osage ficaram sendo a população mais rica em fortunas pessoais daquela época, do mundo. E aqui no livro nós vamos acompanhar uma série de assassinatos que começam a ocorrer das pessoas indígenas, e são pessoas que vão deixando heranças para outras pessoas. E tudo começa a ficar muito estranho. Ninguém resolve muito bem esses casos, tem bastante negligência envolvida, até que eles resolvem chamar as forças federais para investigar. Alguns anos depois, tentaram primeiro investigar localmente, não deu certo, e aí chamam essas forças externas para tentarem resolver o problema, pessoas que não estão envolvidas diretamente naquele contexto. E quem vai investigar é a agência que logo vai virar depois o FBI. Mas esse caso dos Osage foi fundamental para que virasse o FBI. Foi esse caso que deu confiança, que deu legitimidade para que se fizesse esse Federal Bureau of Investigation, né? Esse órgão federal de investigação oficial dos Estados Unidos. Gente, esse livro é maravilhoso. Esse entrou para os meus favoritos da vida, assim. Eu achei muito boa a construção de texto que esse autor fez. Eu gostei do enfoque que ele dá. Ele divide o livro em 3 partes. A primeira parte mais sobre os assassinatos, a segunda parte sobre o detetive investigando e juntando as peças, e também o tribunal. E a terceira parte é sobre o próprio autor e o trabalho dele de também investigação, mas aí de investigação histórica. Dele ir atrás dos arquivos, ele ir atrás dos descendentes dos Osage para fazer entrevistas. E eu achei um livro completo, eu achei um livro bem escrito, instigante. Parecia que eu estava lendo uma ficção, mas saber que ele realmente aconteceu é absolutamente impressionante. E aí eu fui assistir ao filme. Eu vou falar do filme rapidinho, porque no vídeo sobre o livro eu não tinha assistido ainda. Eu fui assistir ao filme, que foi dirigido pelo Martin Scorsese, e eu achei o filme muito bom. Prefiro o livro. Isso nem sempre acontece comigo, tá? Às vezes eu acho o filme e o livro tão bons quanto um ao outro. Mas eu acho o livro, a escolha narrativa que o livro faz melhor do que a do filme. No filme a gente acompanha o marido de uma dessas indígenas, o marido da Molly, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Então você vai acompanhando as coisas enquanto elas acontecem. E aqui no livro a gente vai acompanhando depois que elas aconteceram, né? Então você vai juntando as peças. Eu gostei mais desse sentimento de detetive que tem no livro. E o filme é muito, muito longo. Ele tem 3 horas e meia. Não sei o que eu enxugaria do filme, mas eu achei muito grande. Mas enfim, eu não sei nada de filme, eu só tô dando meu palpite aqui. Eu ouvi uns comentários em vídeo, e eu vou deixar os vídeos que eu assisti aí no box de descrição, tá? Teve o da Isabela Boscov, teve o do Gaveta, que é um editor de vídeos, então ele analisa também essa parte técnica. E teve um vídeo muito legal do Tiago Iribarne, que é um colega, professor de filosofia, e ele faz algumas conexões filosóficas do filme também. Não deixem de ir assistir. Eu finalizei a minha releitura da série dos Jogos Vorazes com o livro A Esperança, da Susan Collins, pela editora Rocco, Jovens Leitores, e a tradução é do Alexandre Delia. E realmente, para mim, os livros estão em ordem decrescente. Eu prefiro o primeiro, eu acho o primeiro muito redondinho, muito bom. O segundo acho que perde um pouco a força. E esse aqui, não sei. É bom, mas eu não acho ele tão empolgante quanto os outros. Bom, aqui não acontecem jogos vorazes, que eu acho que é um diferencial do livro mesmo, da série, né, de um modo geral. Aqui a história tá mais amadurecida, ela já caminhou bastante, e ela tá mais focada num aspecto de revolução. Então eu achei que o livro fica muito tempo construindo para a revolução acontecer no final, e eu acho que ele tem algumas pontas no final mesmo, assim, que eu não entendi muito bem as escolhas que a autora fez. Não vou falar muito porque pode ser spoiler para quem não leu,
Não acho que é um livro ruim, eu acho que é um livro bom, mas em comparação com os outros é o que eu menos gosto. E o filme eu acho muito bem adaptado, aliás, os 3 filmes dos Jogos Vorazes eu acho muito bem adaptados. E para finalizar as leituras de outubro, eu terminei a leitura de mais um dos meus 40 livros de não ficção para ler antes de completar 40 anos, que é o livro Pai Pai, do João Silvério Trevisan, pela editora Alfaguara. Ele autografou o livro para mim em setembro, aqui em São José dos Campos. O Trevisan é um jornalista, escritor, ele tem livros de ficção e de não ficção. Ele é, assim, uma graça. Eu assisti a mesa dele na Flim, esse evento aqui na minha cidade, e que pessoa doce, assim. E aqui no livro eu pude entrar em contato com um lado dele muito amargo. Um lado amargo não no mau sentido, mas no sentido de não ser doce. Porque esse livro é resultado de uma necessidade íntima do João Silvério Trevisan de acertar contas com o pai dele, que se chamava José, que já faleceu. E quando o João resolveu escrever o livro, ele já estava perto dos seus 70 anos de idade e passando por uma depressão reincidente. Então ele vai retomando alguns aspectos da vida dele para talvez tentar organizar, tentar elaborar um pouco melhor na própria cabeça e deixar registrado, relatado, para que nós leiamos também. Então, ao longo do texto, ele vai narrando sobre a infância dele no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Bonito. Ele fala sobre a adolescência que ele passou num seminário para a formação de padres. Fala sobre os seus sofrimentos, suas solidões, suas descobertas, sua juventude após o seminário também. E me atrai muito esse tema de pais e filhos. Eu acho um aspecto fundamental da vida humana e cada pessoa tem uma experiência diferente sobre a presença ou a ausência do pai. O livro é super forte, sincero, muito doloroso e nos capítulos que são curtos, o João constrói confissões, reconstrói memórias, elabora sentimentos às vezes difíceis de lidar. Por exemplo, ele se mostra muito magoado pelo pai dele nunca ter demonstrado carinho em relação a ele, mesmo quando ele era criança. Então ele vai narrando para nós, leitores, o processo dele de resgate de memórias, de informações, de impressões sobre a família dele no geral e sobre o pai dele em particular. A linguagem é direta, como eu disse, o João é jornalista, então ele sabe escrever bem, e ao mesmo tempo é elegante. Me pareceu que ele consegue encontrar palavras muito precisas para explorar as emoções, tudo que ele quer dizer aqui no livro. E tem mais uma camada, porque o João, o autor, é um homem gay e que desde criança não seguia todas as características tidas como tradicionalmente masculinas. Então isso com certeza acrescenta uma camada a essa relação complexa e brutal com o pai dele, porque ele chega a contar agressões e humilhações que ele sofreu na infância por parte do próprio pai e por parte de outras pessoas, de outros sujeitos ali que estavam ao redor dele. Além disso, o pai sofria com alcoolismo, foi violento com a família, era brigado com os próprios irmãos, uma situação bem complicada mesmo. E a mãe do João, chamada Maria, aparece aqui no livro de forma um pouco mais esporádica, mas a gente percebe todas as cruzes que ela precisou carregar por conta desse relacionamento. Uma mulher que precisou ser forte e que se resignou à situação por conta de algumas imposições sociais, de gênero, de religião, porque o vigário não deixava ela se separar. Ele recomendava que ela não se separasse e ela seguia. E na infância, os únicos respiros de afeto, de atenção que o João recebe vem da Maria, de proteção também. E na adolescência, o João tem algumas tábuas de salvação. Primeiro que ele vai para outra cidade para poder se afastar do pai mesmo. Quando ele vai para o seminário, é em outra cidade. E ele descobre na terapia um elemento muito importante para ele se curar. E além disso, na arte, o João, ele é multiartista. Como eu disse, ele é da literatura, mas ele também foi muito envolvido em teatro, em cinema, e não só na produção, mas ele também consumia bastante essas coisas. Ele cita aqui alguns filmes que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive já fui atrás de alguns. Também quanto à terapia, esse livro é cheio de interpretações freudianas, junguianas também.
prato cheio para quem gosta de psicologia. E ele parece que não esconde nada, ele vai falando tudo que vem à cabeça dele, claro que de uma forma elaborada. Então, assim, definitivamente é um livro para adultos. Além desse livro, o João escreveu um outro chamado Meu Irmão, Eu Mesmo, que eu ainda não li, eu não tenho esse livro ainda, mas é como se fosse um segundo volume, e ele disse que vai ter uma trilogia. Ele estaria escrevendo o terceiro livro, que é sobre o amor da vida dele. E eu tô muito curiosa para ler. Nossa, livro ótimo, com muitos gatilhos também. Tem que ver aí o que te incomoda ou não em tudo isso que eu narrei, porque tem bastante violência aqui. Mas se você não se sente desconfortável com esses temas, vai fundo que o livro é ótimo. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Agora sim, finalizei. Se você ainda não viu a parte 1, veja lá, que as indicações estão muito boas também. Olha, fazia tempo que eu não tinha um mês tão prolífico de leituras e tão bom em qualidade. Quase todos eu adorei, assim. Aqui tem livro que entrou para os favoritos, tem várias das leituras excelentes que eu fiz esse ano. Tá chegando o fim do ano, eu vou fazer vídeo para vocês resumindo quais foram as minhas melhores leituras do ano, que é um vídeo que eu gosto muito de fazer e eu acho que vocês também gostam muito de assistir. Então vem aí, me aguardem e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Aí nos comentários, deixou seu comentário? Falou qual dos livros você quer ler? E se você já leu algum, me conta qual foi a sua impressão sobre esse livro, tá? Que eu adoro saber. Um beijão, até o próximo e tchau!